E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Felipe Silva. E hoje nós vamos trabalhar um assunto que é muito importante no contexto da história do Brasil, que é o período joanino. O período joanino, dentro da nossa estrutura, do nosso conteúdo, ele marca a primeira fase do que vai levar o nosso processo de independência do Brasil. E esse período ele corresponde do ano de 1808, quando a família real chega no Brasil acompanhada de sua corte, até o ano de 1821, quando Dom João VI, através da Revolução Liberal do Porto, é obrigado a voltar para Portugal, beleza? Então vamos entender como e por que a família real portuguesa veio para o Brasil. Então acompanha e vem aqui comigo, né? A vinda da família real para o Brasil ela está ligada principalmente à política agressiva adotada por Napoleão Bonaparte na Europa. Em 1806, Napoleão vai instituir o bloqueio continental, que na verdade vai ser imposto, onde ele proíbe as principais potências europeias de continuarem comercializando com a Inglaterra. Qual era o objetivo do bloqueio continental? Era arruinar a economia inglesa e, ao mesmo tempo, alavancar a economia francesa. Só que vários países europeus tinham uma série de tratados econômicos com a Inglaterra que não poderiam ser rompidos. E Portugal era um desses países, né? A gente tem ali Portugal, lá no início do século XVIII, assinando o Tratado de Midway com a Inglaterra, o Tratado de Panos e Vinhos, o que faz com que Portugal tenha um vínculo econômico muito grande com a Inglaterra. Então, quando Napoleão tenta impor para Portugal que obedeça o bloqueio continental, a coroa portuguesa vai desobedecer esse bloqueio e, como consequência dessa desobediência por parte de Portugal, Napoleão Bonaparte invade a Península Ibérica, invade Portugal. Qual a solução dos portugueses para isso? A fuga para o Brasil. A fuga para sua colônia mais próspera, né? A gente tem que entender que essa é uma viagem muito cansativa. Era uma viagem que eles esperavam que durasse ali em torno de 30 dias aproximadamente, né? Já que eles partiram em novembro de 1807. Só que ela é uma viagem que dura muito mais tempo que o normal, devido às dificuldades da navegação, os aspectos naturais desse trajeto entre Portugal e Brasil. Então, alguns surtos, diarreias, surto de piolho vai acontecer dentro dessas embarcações. Então, vai ser uma viagem muito cansativa, ok? Outra questão interessante para a gente discutir a partir dessa viagem é que Dom João VI, Carlota Joaquina e a corte portuguesa, que foi cerca de 15 mil pessoas que vieram acompanhando eles para o Brasil, não tinham um apego ao território brasileiro. Eles não tinham a boa vontade e não estavam gostando da ideia de vir para o Brasil. Okay? Eles vêm para o Brasil obrigados a isso. Eles vêm para o Brasil por uma condição mais forte que eles, por uma invasão napoleônica, pela invasão das tropas de Napoleão Bonaparte. Okay? Então é interessante que a gente analise a visão do europeu, do português, da grande maioria deles quando chega ao Brasil, que é uma visão depreciativa. Pessoas que não tinham a vontade de vir para o Brasil, mas são obrigadas a vir de acordo com as circunstâncias políticas da Europa, ok? Eles chegam aqui no Brasil em março de 1808, na verdade chegam no final de janeiro, só que eles chegam em Salvador, e em março de 1808 eles vão aportar na cidade do Rio de Janeiro. Lembra que eu falei para vocês, cerca de 15 mil pessoas vêm para o Brasil. A cidade do Rio de Janeiro não era preparada para receber um quantitativo de gente tão grande, um quantitativo de pessoas tão grande. Então, como é que essa corte vai se instalar no Brasil? As instalações vão partir de confiscos, ok? Essa corte vai averiguar ali as melhores residências, ok? As residências que eles considerassem que fossem mais confortáveis e vão solicitar essas residências. Ao mesmo tempo, um funcionário da corte vai até essas residências, escreve na porta ou coloca uma placa escrita PR, que significa propriedade real, ou também príncipe regente, o que fica conhecido popularmente depois como ponha-se na rua. Por quê? À medida que alguém da corte escolhe uma residência para se fixar, os moradores daquela residência têm 3 dias para abandonar, para deixar aquela residência para o integrante da corte, né? Sem levar nada, sem levar móveis, utensílios, carroças, nada. Deixa tudo para trás. E, ao mesmo tempo, isso já gera ali uma certa desconfiança por parte da elite colonial brasileira. Beleza? Porém, vamos falar aqui das primeiras medidas, primeiras ações tomadas por Dom João ao chegar ao Brasil. Tá? As primeiras medidas tomadas por Dom João, lembrando que ele é o príncipe regente do Brasil, porque, na verdade, a rainha de Portugal era a Dona Maria, Maria I, conhecida como Maria Louca, que, de acordo com as suas circunstâncias
clínicas, né, impedida de governar, então Dom João assume como o príncipe regente. E as suas primeiras ações, a gente percebe aqui a revogação do Alvará de 1785. Para quem não lembra, o Alvará de 1785, ele proibia as manufaturas no Brasil. Então ele vai revogar esse Alvará, muito porque a gente percebe a intenção de Dom João de alavancar, né, a indústria e o comércio aqui na colônia. Peraí, professor, mas tu disse que o Dom João ele não tinha grandes interesses no Brasil, né? Parte da corte não estavam interessados, não gostavam da ideia de vir morar para o Brasil. Mas a gente não pode esquecer também, né, que eles estavam vivendo aqui e vão viver por mais de uma década. Então era necessário melhorar esse local onde eles viviam. É mais ou menos aquele exemplo, né? Se tu entra em uma casa caindo aos pedaços, mas tu vai morar nessa casa, com o tempo tu vai começar a melhorar essa casa, ok? Então ele vai revogar o Alvará de 1785. A gente vai ter nesse período joanino um pequeno surto industrial no Brasil, surto industrial que ele vai ser limitado principalmente com a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação, ok? A gente vai ter ao mesmo tempo, como uma das primeiras ações, a chamada abertura dos portos às nações amigas, que vai beneficiar principalmente a Inglaterra. A abertura dos portos às nações amigas marcam ali o fim do que a gente vai chamar de pacto colonial, porque agora o Brasil não vai ficar limitado a comercializar somente com Portugal, mas vai poder comercializar também com as nações amigas de Portugal, dentre elas a Inglaterra. Aí sim a gente fala do Tratado de Comércio e Navegação, que ele vai limitar a 15% a taxa de importação de produtos ingleses. Nesse momento, muitos produtos ingleses começam a entrar no Brasil. Por isso que a gente percebe que as primeiras ações tomadas por Dom João VI, elas vão principalmente beneficiar a Inglaterra, ok? Teremos também ali o Tratado de Cooperação e Amizade, todos ligados a comércio e questões econômicas. Beleza, gente? Vamos perceber aqui algumas também das criações joaninas durante o período em que a família real chega no Brasil. A criação do Banco do Brasil aqui em 1808, né? Ele cria ali a Academia Médico-Cirúrgica de Salvador, também em 1808, que fica depois conhecida como a primeira faculdade de medicina do Brasil. Vai criar também Imprensa Régia, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes, dentre várias outras criações. Tudo parte daquele princípio que eu já falei para vocês, né? Estava no Brasil, então era necessário fazer a melhoria daqui da colônia, ok? A gente tem datas que são importantes durante esse período joanino, lembrando que estamos fazendo aí uma revisão a partir de conteúdos já trabalhados com vocês, né? Primeiro vem ali o ano de 1815, quando o Brasil ele é elevado ao patamar de Reino Unido, a Portugal e Algarve, né? Aqui a gente percebe o brasão do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, mas a gente tem que entender o porquê do Brasil ser elevado ao patamar de Reino Unido. A gente primeiro precisa levar em consideração que 1815 é o ano que Napoleão Bonaparte vai ser capturado pela Sétima Coligação. Quais vão ser as consequências disso? Vai acontecer, né, ali o Congresso de Viena. Qual era o objetivo do Congresso de Viena? Restabelecer as fronteiras políticas da Europa. E todas as relações discutidas dentro do Congresso de Viena partiam de votações, né? Então, Dom João, querendo ali aumentar a sua influência dentro do Congresso de Viena, ele eleva o Brasil ao patamar de Reino Unido. Sendo assim, dentro do Congresso, ele teria tanto direito a voto por parte de Portugal, quanto direito a voto por parte do Brasil, que era o Reino Unido a Portugal. Mais ou menos como acontecia com o Reino da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, e também com o já extinto Império Austro-Húngaro. Beleza? Então, não esqueçam, 1815 o Brasil passa a ser um Reino Unido a Portugal e Algarve. Outra data importante vai ser o ano de 1821, quando acontece a chamada Revolução Liberal do Porto, né? Vai ser um movimento liberal. A gente não pode esquecer, voltando lá para o início da nossa aula, 1807, né? Você vai ter a invasão napoleônica sobre Portugal, mas Napoleão ele não vai ficar até 1821 em Portugal, muito pelo contrário. Em 1809, as tropas napoleônicas elas já batem em retirada de Portugal. Quem fica administrando, controlando economicamente Portugal, vai ser a Inglaterra. Então, o grupo mercantil lusitano, diga-se também a burguesia portuguesa, vai se opor a esse domínio inglês sobre o comércio
de Portugal. Então, em 1821, eles fazem a Revolução Liberal do Porto, né? E o que eles pretendem com essa Revolução Liberal? Acabar com a influência inglesa sobre a economia de Portugal, e para isso eles exigiam o imediato retorno da corte para Portugal, que a corte deixasse o Brasil e voltasse para Portugal, e ao mesmo tempo eles queriam a restauração do pacto colonial. É a partir da Revolução Liberal do Porto que a gente percebe Dom João VI, Dom João, retornando para Portugal, ok? E ao mesmo tempo que ele retorna para Portugal, ele assume o poder em Portugal, mas dessa vez não mais como uma monarquia absolutista, né? A Revolução Liberal do Porto vai se promulgar ali uma Constituição, e a partir daquela Constituição, Dom João vai governar a partir de uma monarquia, dessa vez constitucional. A gente não pode esquecer que antes de Dom João retornar a Portugal, ele vai tomar uma última medida no Brasil, que vai ser a anexação da província Cisplatina. Província Cisplatina que conhecemos hoje como o atual Uruguai. Beleza, gente? Essa foi nossa aula sobre o período joanino. Até a próxima, a gente se encontra por aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.